Bem-vindas e bem-vindos à Caixa Cultural. Antes de começar o espetáculo, preparamos algumas dicas incríveis para garantir que todos tenham a melhor experiência. Não fume. Não consuma alimentos na sala. E para sua tranquilidade, em caso de situações inesperadas, nossa equipe de brigadistas está sempre pronta para lhe atender. Pronto! Agora é só se acomodar e aproveitar. Confira a nossa programação no Instagram e no site caixacultural.gov.br. Cultura é pra gente. Cultura é pra todos. Muito bom dia a todos e a todas. Bem-vindos à Caixa Cultural. Essa é uma organização da Logos, uma parceria com a Associação Portugal-Brasil 200 anos e a Casa da Cidadania da Língua, que tem vindo das redes sociais, da vida ser rasa, breve, resumida, fazem com que as pessoas tenham uma incapacidade para poderem absorver objetos complexos e, em última análise, até poderem pensar de forma organizada e com isso poderem contribuir para uma sociedade melhor. O jornalismo ele hoje é um guardião decisivo da democracia. E, no entanto, quem analisa o fenômeno dos mídia, quem tem olhado, quem vive dentro dele, entende que os recursos são cada vez mais escassos para poder contar histórias que não tenham engajamento. Quando hoje as notícias falsas são o principal, provadamente, universitariamente, pesquisadamente, cientificamente demonstradas, que tem muito mais engajamento que tudo aquilo que seja verdadeiro, ou, pior ainda, tudo aquilo que não seja de tão simples fruição como é o esporte ou o espetáculo, então a gente tem um problema que nos traz a essa pergunta. O jornalismo cultural está morrendo? Para isso, nós chamamos, em conjunto com a Caixa Cultural, chamamos especialistas de várias áreas, gente com provas dadas, jornalistas, pensadores, que vêm debater esse tema, saber se realmente a gente está numa curva descendente sem regresso ou o que é que a gente pode fazer para o jornalismo. Essa é uma apresentação do ciclo, tem 4 mesas, a primeira mesa é essa, ele foi pensado em conjunto entre nós e a Daniela Zup, que vai mediar essa primeira mesa, e eu, com o Júlio Maria e Eliane Trindade, eu deixo a palavra com vocês. Bom dia a todos, bom dia São Paulo, quem nos acompanha aqui pessoalmente, presencialmente na Caixa Cultural, e também para quem nos assiste através da transmissão ao vivo e depois e para sempre, né? Que esse é o mundo digital. É uma alegria imensa dar início a esse ciclo de conversas sobre o jornalismo cultural, conversas necessárias, eu diria urgentes, não apenas para nós, profissionais da área, mas para a cena artística, para toda a cadeia produtiva, para o público que consome cultura e eu ousaria dizer para a sociedade como um todo, que como bem disse o Zé Manuel, o jornalismo cultural sempre foi e continua sendo um reduto do pensamento, da reflexão, da crítica.
e, portanto, esse mediador fundamental que une mundos, que conecta mundos. Essa sempre foi, eu acho, uma missão do jornalismo cultural. Então, falar sobre ele, acho que é sempre para além do que interessa aos profissionais da área. Essa mesa de abertura, ela traz uma pergunta que, como o Zé disse, foi uma provocação que fez o ciclo e todas as mesas surgirem a partir dela, né? É uma provocação, o jornalismo cultural está morrendo, e eu acho que é também um convite, né? Um convite para uma investigação de onde estamos hoje, em 2025, fazendo jornalismo cultural no Brasil, e também nos abre a possibilidade de pensar futuros possíveis. Para responder essa pergunta, e a nos ajudar a bolar, criar aqui novas perguntas, porque, afinal de contas, é disso que eu acho que também se trata o bom jornalismo, né? Pensar boas perguntas, né? Tanto quanto respostas, ou mais até do que respostas. A gente tem esses dois profissionais com uma vasta experiência em grandes veículos de comunicação, Eliane Trindade e Júlio Maria, quem eu apresento aqui brevemente. Eliane Trindade, editora do Prêmio Empreendedor Social e da plataforma Folha Social Mais, na Folha de São Paulo, graduada em Comunicação Social pela Universidade de Brasília, fez pós-graduação em Ciências Políticas na Universidade de Pisa, trabalhou nas revistas Isto É, Época, Marie Claire, Isto É, Gente e Revista da Folha. Atualmente é editora do Prêmio Empreendedor Social, uma parceria da Folha de São Paulo e da Fundação Schwab, uma das comunidades irmãs do Fórum Econômico Mundial. É coordenadora da Rede Folha de Empreendedores Socioambientais, além de titular da coluna Rede Social. Júlio Maria. Ainda bem que eu tenho a cola aqui, porque falhou o digital. Júlio Maria, colunista do jornal o Globo, biógrafo de Elis Regina e Ney Mato Grosso, escreve sobre música para as publicações Valor Econômico e Revista Piauí. Atuou como repórter e crítico de música no jornal Estado de São Paulo por 20 anos e foi repórter da área musical e editor do Caderno de Variedades do Jornal da Tarde. Colaborou como colunista e comentarista da Rádio Eldorado e editou o caderno 2 Mais Música. É músico, guitarristas, não poderia faltar nessa biografia. Bom, sejam muito bem-vindos. Uma honra para a gente ter vocês dois aqui abrindo esse ciclo de conversas. E aí eu já queria começar um pouco inspirada na nossa pergunta, né, da nossa mesa. Se a gente tivesse que decretar, assim, definir um estado clínico para o jornalismo cultural brasileiro, ele está morrendo, ele agoniza, mas não morre, ele está vivo ou ele está diante de uma profunda metamorfose? Eu começo? Por favor. É um prazer estar com vocês aqui hoje, né? Eu acho que o pensar coletivamente é o que vai nos fazer sair da crise, né? Que é a crise não só do jornalismo, né? A gente estava conversando ali nos bastidores, nós estamos passando por uma mudança de era, estamos numa era do digital, e aí a gente, como sociedade, como jornalistas, como profissionais, temos que pensar esse novo, como se colocar diante dessas novas realidades, dessas novas tecnologias. Eu acho que a crise do jornalismo cultural não é do jornalismo cultural, é a crise do jornalismo, como um modelo de negócio, como mudanças, né, e aprendendo a lidar com as novas plataformas e olhando para as oportunidades que vêm dessa crise. A crise está aí para nos colocar em xeque. A gente tem uma realidade que é a diminuição, né, do número de jornalistas nas redações. As redações encolheram, fruto dessa crise do modelo de negócio, mas a gente também abriu um leque de possibilidades do digital, que precisa dialogar com o impresso, precisa dialogar com todas as demais plataformas. Eu acho que a gente, respondendo a sua pergunta rapidamente, eu acho que sim, estamos na UTI, precisando de cuidados, de um olhar de profissionais, de pensar, de buscar alternativas
E mais, entendendo que o jornalismo é fundamental para a democracia, é fundamental para a vida em sociedade, e o jornalismo cultural, sobretudo, é fundamental como memória, como espaço de crítica, de identidade. Então, eu acho assim, falar que está morrendo, eu acho que não vai morrer. A gente vai ter que se adaptar e encontrar novas formas de se comunicar e de falar com o público que não é mais o público leitor. Eu sou da época daquela máquina Olivetti, que do cartaz. Né? Então, a gente tem que aprender a lidar com as novas tecnologias e sair de um lugar de conforto, principalmente das mídias tradicionais, que estavam ali deitadas em berço esplêndido, donas da coisa toda, e hoje não. Todos nós somos um veículo. Você que está em casa, você comunica, você tem suas redes sociais, mas tem um papel do jornalismo profissional que a gente vai discutir aqui e que é super importante. Então, minha palavra de introdução é essa. A gente precisa de cuidados. Agoniza, mas não morre. Exato. Júlio, seu diagnóstico. Diagnóstico do jornalismo cultural. Obrigado pelo convite. Obrigado Dani, pelo presente. Eliane, obrigado, Zé, obrigado, Caixa Econômica. Que bom. Esse debate é o primeiro, acho que em muito tempo que a gente está fazendo sobre jornalismo, crise de jornalismo cultural, e eu espero que venham muitos outros. Eu acho que está na hora mesmo a gente repensar esse nosso exercício, que é uma das últimas práticas honestas no sentido dessa relação. É engraçado as pessoas me procurarem ainda hoje para falar: eu vou mandar um disco para você. Você pode fazer a crítica e quanto que é para sair? E o susto da pessoa quando você fala, não se paga. Né? Se eu gostar do seu disco, se eu gostar do seu trabalho, eu vou fazer uma matéria. Não se preocupe. Mas o jornal não. Eu não sei se existe uma outra relação na qual o que vale é uma admiração de um profissional que serve como mediador para que aquela pessoa chegue a mais pessoas, né? Então, essa verdade, claro que o jornalismo não é só isso, eu estou aqui dizendo um pouco sobre o jornalismo cultural, mas esse jogo muito transparente, que não requer dinheiro das pessoas envolvidas, né? É uma das últimas práticas que eu acho que existem. Eu acho que ela não está morrendo, acho que ela está se transformando, né? A gente está entendendo um pouco como é que isso está acontecendo. Falando um pouco do jornalismo musical, Dani, assim, Eliane, a gente tem algumas questões que antecedem até um pouco esse momento, mas que estão relacionadas à internet, né? A crítica musical é algo que está sendo colocada. Eu diria que dentro do jornalismo cultural, ela corre o risco sério de desaparecer tal qual a gente conhece. Por quê? E aqui só já problematizando um pouquinho. As redes sociais dos artistas e o poder que o próprio artista ganhou, né, como protagonista de si mesmo, acabou de uns 10 anos para cá exercendo um impacto no jornalista que escreve sobre ele de uma maneira bem delicada. O jornalista passou a querer ser amigo do artista, o jornalista passou a querer sair nas redes sociais do artista, e o jornalista tem medo do artista. É terrível. Perfeito. Se você faz uma crítica negativa a um artista, você pode cair na rede social dele e ser malhado, cancelado. Cancelado, né? E às vezes ele tem mais seguidor do que a rede social do jornal para o qual você trabalha. E isso só se acentuou, né, Júlio? Porque isso é histórico. E isso né? é histórico, só se acentuou. Eu confesso que eu fui muito cancelado, porque eu continuo fazendo crítica, assim, comprando brigas, e pode ser com o pessoal e tem o pessoal heavy metal, do próprio heavy metal, o pessoal heavy metal do rap. A gente
deixou de ter a coragem para falar de música. A gente tem coragem para falar de questões sociais, de questões políticas e sócio, que são urgentes e importantíssimas. Mas a crítica musical, ela vive momentos de tensão e isso é o que me preocupa, né? Quer dizer, o quanto hoje podemos ser realmente verdadeiros. Eu converso com amigos críticos que me falam coisas que eles jamais escrevem. É engraçado isso, o cara me fala coisa ali, mas jamais consegue escrever aquilo porque sabe que vai ser cancelado se escrever. Cara, se você está me falando isso, você acredita nisso, escreva isso, você é um crítico, a gente vive para exercer a crítica, né? Então, é um pontinho aqui que eu já toco para falar sobre o que eu estou vendo de diagnóstico um pouco, né, Dani, sobre jornalismo cultural e musical. Só pegando carona, eu acho que precisa coragem, né, para fazer essa curadoria, para fazer essa crítica e independência. O jornalismo custa caro, a remuneração do profissional, o profissional precisa ser remunerado para ter essa independência, para ter essa coragem, mas eu acho que também mudou essa relação de poder com os artistas, porque eles são veículos e veículos muito poderosos, mas eles não podem prescindir desse olhar externo também. Então, a gente também tem que se fortalecer nessa relação. E eu acho que aqui tem uma crítica que não é só para o jornalista de música, mas é o jornalista cultural, o jornalista de moda, eu incluso o jornalista que estou hoje fazendo área de sustentabilidade. A gente, essa coisa de ser reativo às redes, de achar que a gente estava em berço esplêndido e era uma voz poderosa e tem credibilidade, e com isso basta, não. A gente tem que aprender a se comunicar e a entender a lógica desse mundo, que é dos cliques, que é do engajamento, não ceder a isso, porque eu acho que é muito importante você ter essa autocrítica e poder falar e poder apontar, e uma crítica responsável também, que eu acho que também tinha um outro lado do viés da crítica cultural, que era um poder exagerado e que também às vezes desproporcional, essa proporcionalidade que a gente precisa alcançar novamente. O que eu acho? Que nós, jornalistas, temos que sair desse lugar aqui e aprender com os influencers. Hoje, ser influencer digital, a gente tem o lugar para estar ocupando esse espaço com qualidade, com aprofundamento, e isso a gente não faz. Isso a gente faz pouco, a gente não sabe como fazer. Eu vi esse processo acontecer no jornalismo de moda, eu fui editora de moda, e as influencers de moda chegaram com um espaço dominante, porque elas faziam o dever de casa da era digital. Quer se colocar, quer estar fazendo os vídeos. Eu sou super analógica, eu precisei me reinventar, eu venho de um outro lugar. Então, se você não aprender, e não aprender a dialogar com o seu público de uma forma diferente, de se colocar, aí morre, aí você tá fadado à morte. Eu acho que os jornais, os jornalistas, os grupos de mídia precisam entender isso, que é transformar essa voz, que tem legitimidade, que tem credibilidade, em uma voz também que tem audiência, que consegue engajar, que consegue falar e precisa se adaptar como linguagem. A gente tem que aprender. Acho que vocês trouxeram muitos pontos bons para essa conversa. Já poderia rasgar aqui o meu roteiro e a gente ficar só debatendo a partir delas. Eu acho muito interessante isso que você traz, Eliane, sobre a questão que o Júlio também, a questão do artista. A gente costuma problematizar dentro desse contexto do jornalismo cultural a questão do público, ou como você disse, o público não leitor, né? E aí a gente tem a questão, numa outra ponta, a relevância que os artistas dão a esse trabalho e o entendimento que eles possuem ou não possuem da importância desse trabalho para análise da produção deles, musical ou, enfim, literário, que seja. Acho que na música isso é mais evidente mesmo, né? Então, a gente tem uma desvalorização dessa relevância a quem ela se dirige, né? A quem se dirige esse trabalho, né? Que é o próprio artista. O trabalho dele cresce e não apenas é diminuído diante desse olhar crítico, né? Ele pode rever o seu trabalho, ou ele pode reafirmar para ele os valores desse trabalho a partir desse olhar, que é o olhar do jornalista especializado. Então, isso eu acho um ponto super importante para a gente não pensar só que falta público para o jornalismo cultural. E a gente tem a questão dos espaços reduzidos
nos veículos da chamada grande imprensa, para os cadernos de cultura ou as próprias publicações destinadas à cultura. Então, o que eu queria trazer aqui no primeiro momento para vocês é isso. Qual seria o maior desafio nesse momento? Lembrando aquela máxima do Tostines, né? A gente perdeu a relevância porque perdeu espaço, ou a gente perdeu espaço porque perdeu a relevância diante do público, consumidor de cultura, desses novos modelos de consumo de cultura, diante do artista, que é o tema do nosso trabalho numa primeira instância, ou é só a perda desses espaços em veículos que tinham hegemonia dessa produção até pouco tempo atrás, né? Começo de novo? Então, vamos lá. Eu acho que as duas coisas estão intimamente relacionadas, né? Mas eu acho assim, você parte de um momento em que a mídia impressa, sobretudo, ditava as cartas, fazia e acontecia, e aí você vai para um outro momento em que essa mídia precisa se adaptar, os artistas precisam se adaptar, a indústria precisa se adaptar, a indústria da música mudou tremendamente, as gravadoras acabaram, você tem o Spotify, você tem outras plataformas surgindo, e eu acho que a gente está entendendo esse novo mundo. Eu acho que tem um momento de perplexidade, um momento de para onde vamos. Eu acho que é isso que o pensar coletivo. Agora, tem saídas? Eu imagino que sim. Eu acredito que a gente vai sair dessa crise mais forte do que a gente está nesse momento aqui, porque a gente é também uma indústria, a gente precisa se reinventar, tem a força ali. E eu acho que o jornalista e o jornalismo cultural não é só agenda de shows, nem só crítica. Eu acho que quando a gente olha, a força do jornalismo está na capacidade de olhar para a realidade, de traduzir essa realidade. E isso tem uma relevância enorme. Isso é o jornalismo profissional. E a sociedade não pode prescindir disso para sair das crises. A democracia não pode prescindir disso, falando de política, falando de economia. Então, a credibilidade para combater as fake news, para combater o clique fácil e essa opinião que não é embasada, isso, eu acho que a gente também está falando disso. Essa pulverização, esse monte de notícia, quem lê tanta notícia, não, quem vê tanta notícia, quem vê tanto vídeo. Então, a curadoria sempre vai ser relevante, vai ser importante. A gente tem essa capacidade e não podemos dizer que isso é pouco, de traduzir o mundo e de estar olhando para o mundo e trazendo profundidade e mais credibilidade mesmo. A gente está na era das fake news, então se a gente não olhar para o nosso trabalho como algo muito relevante para a sociedade, a gente tem que sair desse lugar da crise e olhar para o lado da potência que é o nosso trabalho, da importância que é o trabalho jornalístico, que é o fazer jornalismo, seja ele na cultura, na política, em todas as áreas. Júlio. Eu acho que o desafio, acho que a Helena citou uma coisa importante, a curadoria, voltarmos aos curadores, né, voltarmos a ter pessoas que nos apontem, que nos indiquem dentro da área da cultura o que está acontecendo, o que pode ser relevante. Agora é interessante, a gente fala ao mesmo tempo que existe o império da grande imprensa e que esse império um pouco ruiu com esse estilhaçamento, né, da comunicação, dos meios de comunicação. E, na verdade, quando a gente vive o jornalismo cultural, a gente percebe que ainda as pessoas procuram os jornais, os artistas, estamos falando da área cultural, para que o trabalho deles saia na grande imprensa, né? Quer dizer, existe algo prestígio, que não... né? Tem um prestígio. Existe algo que não mudou aí. E estou falando até de negócios. É interessante como que uma matéria com o logo do Globo passando na timeline, ou do Estadão, ou da Folha, faz uma economia girar para o artista. O que talvez ainda nos blogs e nos sites especializados em música, estou falando aqui dessa área, não faça ainda, né? Porque talvez a gente ainda não tenha um site de referência de música no Brasil. Como já tivemos revistas especializadas. Como tivemos, né? Então eu me preocupo um pouco, depois de tanto tempo, né,
não termos um site de música de referências de crítica musical ainda, que não tenha nada a ver com o impresso, né? Uma matéria que você faça de um artista, posso citar vários exemplos aqui, mas recentemente, e é curioso como que também o jornalista ele já nasce num certo contrassenso, né? Porque o jornalismo é uma profissão de liberdade. Quer dizer, você olha algo, você identifica aquilo como um fato importante para ser noticiado. Só que isso sou eu. Quando você é contratado por uma empresa, e agora eu posso falar isso porque eu não estou em nenhuma empresa, estou em algumas, mas não contratado, você deve àquela empresa uma certa fidelidade contratual. Então, aquele artista que você julga maravilhoso, com uma história sensacional e pronto para sair, vai passar por alguns filtros internos no jornal que pode grande chance dele ser derrubado e não sair. Então é engraçado como esse contrato de exclusividade te prende também dentro dessa relação. E quando hoje eu vivo uma coisa muito curiosa, se um não quer, o outro quer, né? Acabei de sugerir um perfilzaço, a Folha não quis, o Globo quis, uma página inteira. Enfim, é curioso como a gente passa tempo, e um bom tempo das nossas carreiras. Eu passei 30 anos no Estadão, tendo matérias derrubadas, e hoje eu me arrependo de pessoas que morreram e eu não fiz aquela grande reportagem que eu gostaria de ter feito. Eu estava falando o quê mesmo? Eu estava repensando antes. Curadoria. A curadoria. Esse artista que procura o jornalista para que ele seja a sua... você faz essa economia girar. Eu me lembro agora recentemente dessa matéria de uma cantora chamada Ju Santos, que é maravilhosa, mas que ninguém conhece. O fato de sair uma matéria sobre ela no Globo, esse perfil grande de uma página inteira, fez com que uma casa de Blue Note levasse, porque ela coloca que o Globo assinou embaixo da história dela. Então, ela consegue um show numa casa, depois ela usa aquilo de uma forma que vai girando, a vida dela vai acontecendo graças a uma certa validação, que ainda tem sido feita pela grande imprensa, né? Então, eu olho ainda e vejo um vácuo no universo online de ilhas que legitimem, que têm a mesma força. Por que a gente ainda não chegou a isso, né? Lugares na internet que tenham a mesma força que a velha imprensa, onde estão as grandes marcas que poderiam já estar surgindo depois de quanto tempo que a gente está nisso? 20 anos Sim. de internet, né? Porque essa migração para o digital, em tese, ela não alteraria ou adulteraria a natureza do jornalismo cultural. Seria só uma mudança de lugar, de espaço de publicação, digamos assim. O que me parece, e quero ouvi-los, é que ao fazer essa migração para o digital, a gente começa a se submeter a regras do ambiente digital, que não são as regras do bom jornalismo cultural. Então, a instantaneidade, a rapidez, a velocidade com que você precisa postar, o tamanho reduzido, né? E essa questão da curadoria, que eu acho que é fundamental, porque o que sempre se esperou do bom jornalismo cultural? Obviamente a curadoria, quer dizer, todo jornalista cultural da nossa geração, ele se formou pensando dentro do nosso espaço editorial, nos furos, né? No sentido de revelar nomes que o público ainda não conhecesse, apontar para trabalhos interessantes, relevantes, inovadores, que necessariamente não estavam ainda, né, no mainstream. E aí, quando a gente migra para o espaço digital e começa a reproduzir essa lógica do hype, do dizer o que todo mundo está dizendo, comentar o trabalho dos artistas que todo mundo está comentando, essa necessidade de agradar o público, de correr atrás do like, do compartilhamento, da métrica dos algoritmos, isso não corrompe intrinsecamente a natureza do bom jornalismo cultural? A provocação que eu faço para vocês. Eu acho que nós não podemos ficar à mercê dos algoritmos, né? E estamos a reboque disso. Eu acho que é aquilo que a gente começou essa conversa, né?
todo mundo ainda se pergunta o como fazer e como sair dessa sinuca que a internet nos coloca, né? Que é a gente precisa da audiência, mas a audiência a qualquer preço. O influencer não tem o compromisso que nós, como jornalistas profissionais, temos com a apuração, com checagem de fatos, que isso demanda tempo, demanda uma equipe, demanda uma série de... E isso na internet pode ser fatal. Quem é que publica primeiro, quem vai ter mais clique. Então, quando você cria essa relação, e é uma relação importante dentro do mundo digital, dentro das métricas digitais que hoje acompanham os nossos trabalhos, então é um risco, é uma linha tênue, uma linha difícil, mas se o jornalismo se rende a essa lógica, ele vai perder como jornalismo, ele vai ser outra coisa. E eu acho que essa é a grande questão. Mas eu também vejo que o jornalismo na internet é uma oportunidade enorme para a gente dialogar e fazer cair algumas barreiras e alguns mitos e algumas coisas que o jornalismo impresso, que antes era isso, né? Era um editor, a cabeça de um editor dizendo, isso não, eu gosto, eu não gosto. Então, hoje você faz uma matéria e se aquela matéria é relevante, aquela reportagem é relevante, aquela crítica é relevante, e eu vejo isso na minha coluna Rede Social, que chama-se Rede Social, e que eu tento trazer um espaço autoral para trazer reportagens mais aprofundadas. Eu brinco, olha, aí a pessoa fala, não, tem que ser notícias curtas. Eu escrevo Guerra e Paz lá, eu boto 9.000 caracteres mole, não tem limite de espaço, por que eu vou me limitar a isso? E eu consigo provar que eu consigo trazer o leitor, quando aquela reportagem é relevante, ele fica lá 1 minuto e meio, 30, eu tenho umas métricas que provam para o meu editor, que mesmo sendo uma matéria grande, aprofundada, e que não é um caça-clique, e ele tem uma boa audiência e está entre as mais lidas. Então, é isso, fazer um SEO bem feito, fazer um título que seja vendável, mas que não seja apelativo. Então, você tem que aprender essa nova linguagem e se adaptar, mas a essência do que importa para quem vai ler aquela reportagem, independente da plataforma, é a qualidade daquilo que está sendo comunicado, daquilo que está sendo feito. E isso é jornalismo, né, a sua essência, seja jornalismo cultural, seja jornalismo político, é você trazer, você não abrir mão desse olhar, desse aprofundamento, porque tem uma histeria. Eu acho que a gente está vivendo uma histeria, né? Na notícia, todo mundo só lê a manchete, todo mundo... quem lê e quem vê tanta notícia, né? Vamos ser claros, né? Quem vê tanto filme em streaming... Existe um cansaço comprovado, uma fadiga, né? Desse excesso de informação e desse excesso que não de é informação. Que não é informação, né? Da superficialidade da informação. Eu acho que você tem uma oferta Talvez a gente enorme. esteja nesse momento de transição. A gente estava falando sobre isso lá dentro, né? Quer dizer, algumas pesquisas da gringa, e acredito que aqui existam também, já apontam para um esgotamento das pessoas. Elas postam menos na rede social, elas não estão entendendo muito por que elas precisam dessa dinâmica na vida delas. Estou falando para além do mundo dos jornalistas, obviamente, dos influenciadores, enfim. E talvez a gente esteja aí vivendo esse momento de transição em que alguma coisa nova venha a partir desse esgotamento. Tem vários pensadores aí, filósofos, apontando para isso. Vamos torcer para que aconteça. Mas eu queria te perguntar também, Júlio, pegando carona tudo que a Eliane disse, se a gente pensar na essência desse bom jornalismo cultural que você pratica aí há tantas décadas já, eu não sei se você concorda comigo, né, mas eu acho que tem duas coisas que definem intrinsecamente o jornalismo cultural, desde os primórdios, né, desde quando ele surgiu, acho que no século XIX, né, enfim. A democratização da informação, e nisso ele não se diferencia, né, do jornalismo em geral, mas pensando que o jornalismo cultural por essência, um mediador desse conhecimento da academia, né? Quer dizer, o jornalista cultural é aquele que tem essa missão de trazer esse conhecimento, fazê-lo mais acessível ao público, né? E, além disso, o caráter reflexivo, que delineia o jornalismo cultural desde seus primórdios, o seu surgimento, é a análise crítica. Então, como isso migra para esse outro
universo, né, para essas múltiplas plataformas digitais? Então, antes, eu já apontava na redação, quando entrei no Estadão, eu apontava algo que eu falava assim, até perigosamente nas palestras, e é algo que antecede a internet, mas que se faz presente ainda, que é uma certa linguagem dominante nas redações. E eu estou falando de cor, de raça. Estou falando de pessoas que chegam para trabalhar. Eu devo ter tido em 30 anos 2 amigos negros, 2 pessoas pretas na redação. Na área de cultura, talvez. Da periferia, era eu, um estranho, porque que tinha sido office boy no próprio jornal em que trabalhei. E talvez ninguém mais. Todo mundo tem mais ou menos esse ciclo da classe média paulistana. Estou falando aqui do Jornal de São Paulo. Ele faz com que as pessoas que acabam numa redação, elas praticamente saem do mesmo lugar, saem das mesmas faculdades, frequentam os mesmos lugares. Sesc Pompeia, a gente pode falar 5 lugares, porque eles não gostam muito de sair muito desses lugares. E querem falar dos mesmos artistas. Então, eu sempre me assustei quando eu vi as gerações chegando na redação, escolhendo o show que eles queriam cobrir no Rock in Rio, no The Town, no Lollapalooza. E aí ficava aqueles shows secundários que ninguém queria, e ficava uma briguinha para cobrir o Emicida, para cobrir o Criolo, tudo os hypezinhos do momento. E ficava uma cobertura horrorosa, porque era fã falando de artista, não era jornalista falando de artista. E aí eu surgia com uma pauta, porque fui no samba, no Vila do Samba, lá onde eu morava, na Casa Verde, e descobri um cara tocando um ás do bandolim, chamado Carrapicho Rangel, enfim. E ia lá, e os caras olhavam e riam de mim, né? Porque rolava um bullying também para quem não é desse certo mainstream disfarçado de outsider, né? Que eu acho que é isso. Essa galera toda que domina um pouco esses festivais, né? Que se repetem em todos os lugares. Eu estou voltando assim nos primórdios, desculpa. Eu estou voltando nos primórdios lá para dizer que essa questão da mediação, ela já está complicada no jornal. Está contaminada. Já está contaminada por um olhar, todo mundo olhando para as mesmas coisas do jornalismo cultural, para as mesmas pessoas e com os mesmos valores, assim, né? Existem preconceitos dentro das redações, porque não é porque as pessoas são preconceitos, mas elas já chegam com uma carga histórica de vida muito parecida uma com a outra. Se você não tem a mistura, a miscigenação, se você não tem essas pessoas vindo de outras bases, de outros países, de outros lugares e de outras classes sociais, você já tem um problema ali, né, de não conseguir misturar e dar abertura para outros acontecimentos na área musical, porque eu estou falando aqui, mas eu acho que vale para todas as outras, né, para o cinema, né, vale para as artes plásticas, vale para o teatro, né, o independente, que nunca tem espaço, imagina. Júlio, talvez aí eu acho que a grande questão que é o elitismo que sempre vigorou nos cadernos culturais, a gente reproduzir um olhar, e esse olhar que você está falando, que era talvez um vício de origem, porque uma elite cultural também que acessava, que estava ali, que estava coordenando os cadernos. Eu acho que hoje as redações estão tentando, algumas redações serem mais múltiplas, e acho que isso é um fenômeno que já é influenciado pela internet, para tentar sairmos dessa bolha. Eu acho que é super importante falar da academia, ser esse tradutor do que está ali, mas sem esse olhar excessivamente elitista e que ignora movimentos culturais, olha muito para o eixo Rio-São Paulo. Eu acho que tem um vício ali nos cadernos culturais, e acho que em outras editorias também, de estar olhando e refletindo esse pensamento quase único, né? Isso mata. Isso pode ser uma coisa
muito negativa. Eu acho que o jornalismo, quando eu comecei a fazer a minha coluna, que é online, e que depois vai muito para o impresso, muito influenciada daquilo que tem audiência no online, com quem que eu estou falando, né? A amplitude que o digital traz para a gente também como comunicadores, né? Então, uma coluna que é lida por 1 milhão de pessoas, quantos assinantes são no Jornal do Impresso e quantos efetivamente leem a sua matéria, a sua reportagem? Então, o digital ampliou enormemente o nosso público e o nosso alcance. A gente está falando de milhões, estamos falando para além dessa elite. Eu acho que é bem importante, nesse novo contexto, a gente olhar para isso. E acho que também olhar para fenômenos e para outras vozes que são tão relevantes quanto os grandes jornais e veículos de comunicação. Essa semana aconteceu um fenômeno muito interessante, que é o tsunami Felca. Não sei se vocês viram, que pauta a política, que pauta os jornais e a influência, falando de uma causa que eu milito há muitos anos. Eu escrevi um livro sobre exploração sexual de crianças e adolescentes e nunca... Eu fiz um filme, eu fiz um livro que foi best-seller, participei de vários movimentos, trabalho com isso há muitos anos e eu nunca vi nada parecido com o que esse influencer conseguiu em uma semana, que uma PL, um projeto de lei que está há 20 anos parado no Congresso Nacional, seja aprovado. E isso ensina muito a todos nós. Existe uma força, né? Existe uma força e ele usou de instrumentos que o jornalismo usou. Sempre utilizou e a gente não usou. Ele fez uma grande reportagem em vídeo. É uma reportagem que o Felpa fez. E as pessoas pararam para assistir. Pararam para ler e ele não teve medo, colocou o dedo na ferida, não falou para a bolha. Teve coragem de bater em outros influencers, não teve medo de cancelamento. Então, isso é se comunicar na era digital. Ter essa coragem. Só amarrando aqui essas duas falas de vocês, né? Quer dizer, esse deslocamento para o ambiente digital, ele, na verdade, sinaliza uma tremenda oportunidade de descentralização. Pluralidade de vozes. Posso trazer um pouco a minha experiência como uma jornalista cultural fora do eixo, que sempre fui, né? Quer dizer, embora tenha atuado no exterior, basicamente a minha trajetória profissional se fez em Minas, que é um estado vibrante, pulsante, que fura as bolhas, sempre furou com seus movimentos culturais. Grupo Corpo, Galpão, Clube da Esquina, Skank, podia ficar aqui minutos falando, mas enfim, sempre presenciei essa dificuldade, às vezes, de você conseguir furar essa bolha, né, não só de produção, mas de divulgação do eixo Rio-São Paulo. Então, a gente tem aí, com esse deslocamento para o ambiente digital, uma possibilidade preciosa de descentralização da pauta cultural, de uma escuta de novas vozes e observação de novas cenas culturais, mas isso, de novo, precisa ser feito com os mesmos valores, critérios do jornalismo cultural, que sempre pautaram o jornalismo cultural. Ou me engano, ou vocês divergem nesse sentido. Quer dizer, a gente muda o lugar, a gente descentraliza a pauta, mas é preciso continuar se guiando por valores que permanecem. Né, a profundidade, a pesquisa, então, o respeito às fontes, etc., o texto. Legal. Eu vou até usar a colocação da Eliane sobre o Felca, que eu fiquei assistindo essa madrugada. Uma insônia horrível, eu fiquei assistindo o Felca e depois vendo outras entrevistas do Felca, mas a primeira foi o vídeo de quase 1 hora. E sabe, Eliane, eu acho que outros serão feitos, porque deu 30 milhões, né, mais já de 30 milhões de visualizações, o vídeo do Felca, ou seja, esperem, outros virão, nesse formato, exatamente nesse formato. E se formos ver o que o Felca fez, a gente pode chamar de reportagem, talvez da nova reportagem, do que seria uma nova reportagem. Uma nova linguagem de reportar. Não, sim, mas se formos ortodoxos no jornalismo, vamos lá, é importantíssimo, isso aqui não é nunca uma crítica
a questão que ele trouxe. Maravilhoso ele ter feito isso e que isso se espalhe ainda mais e seja 100 milhões de visualizações. Agora, pensando no que virá, e talvez os jornais embarquem nisso também, queremos todos o fenômeno Felca, né? Ele não tem ali outros lados, ele não ouve um lado e depois confronta com o outro, ele não dá, né, voz para as pessoas que ele está colocando cara e nome e sobrenome, com acusações gravíssimas e importantíssimas de serem feitas, né? Mas é importante. isso. Não, isso, no outro lugar, né? Que as tá, mídias não... a importância ela nunca vai sair disso aqui, tá? Eu não estou dizendo que isso não deveria ser feito esplendidamente. Agora, é uma outra linguagem. É um jornalismo de cortes, edição, muita edição, e uma narrativa que te prende o tempo todo, e vai gradualmente te chocando mais e mais e mais. Sensacional. Agora me pergunto, né, se a grande imprensa, se isso caberia dentro da grande imprensa. É um tipo de reportagem, podemos analisar se é reportagem ou não, mas que o editor certamente fala, você ouviu fulano que ele está atacando lá, o Ítalo, não sei o quê, você ouviu a mãe da criança, você ouviu... teria que ali, se viesse de um grande veículo, seria uma outra... Então, eu acho que as bases do jornalismo, Dani, cultural também, eu não sei se continuam. Eu não sei porque... Boa pergunta, né? Como Eliane falou, o que o Felca fez, ouvindo ou não os outros lados, como jornalista ortodoxo faria e a grande imprensa pediria, foi algo que chegou lá e fez com que a lei fosse aprovada, e fez com que a mudança social acontecesse, e fez com que eu passasse a madrugada vendo aquilo e me chocando com 30 milhões de pessoas, né? E achando urgente uma medida para proibir esse conteúdo, que as redes sociais, né, façam essa migração instantânea para o celular de qualquer adulto pedófilo, né, para que ele consiga ver conteúdo de crianças o tempo todo, se ele quiser, de forma às claras, né? Então, não importa se ele ouviu ou não o outro lado, nesse momento ele está conseguindo fazer uma transformação. Me parece que temos aí um sinal de um jornalismo em mudança, e que pode, aqui a gente está falando também de jornalismo cultural, né? Sim. Eu acho que ele não fez jornalismo, ele fez outra coisa que é tão importante quanto o jornalismo, que foi trazer uma problemática de uma forma clara, que está ali aos nossos olhos, que a sociedade não estava vendo, e que às vezes o jornalismo que tem esse compromisso em ouvir o outro lado e tal, mas não está fazendo. Talvez a gente deixou uma lacuna ali para vir um influenciador e fazer de uma forma tão... De uma outra forma. De uma outra forma. Concordo com você. Eu sou jornalista, fiz livros, escrevo reportagens sobre isso. É de uma dificuldade tremenda a gente falar de exploração sexual de crianças e adolescentes, sem expor e com a responsabilidade que a gente tem, mas lembrando que naquele contexto ali que o Felpa está trazendo, aquelas crianças já estão expostas. E qual é o outro lado? O outro lado aqui, o primeiro lado é o lado da proteção à infância. E isso é o que está em jogo. E às vezes a gente se esquece do que é o mais importante em alguns temas, e eu acho que isso é muito importante a gente refletir quando a gente está falando para onde a gente vai, e que novo momento é esse para o jornalismo, para aquilo que a gente faz, aprender com quem está conseguindo furar bolhas e está conseguindo se comunicar. E isso a gente tem que ter essa humildade, que tem uma nova forma de fazer, e que a gente precisa aprender com ele, trazendo as ferramentas, trazendo a importância do jornalismo profissional. Nunca é mais relevante do que nunca em um contexto de fake news, de polarização, de bolhas e tudo mais, de algoritmos fazendo esse jogo aí. A gente não vai ser... Mais do que nunca, né? Mais do que nunca. Mais do que nunca. Eu acho esse tema que vocês trouxeram maravilhoso. Tenho certeza que as pessoas que vão chegar agora na internet acompanhando esse debate vão nos abastecer com as suas opiniões. Queria trazer aqui para a gente alguns pontos, talvez não diria um ping-pong, mas um debate, para a gente não deixar de contemplar alguns temas que eu acho que são importantes nessa nossa conversa aqui na mesa de abertura.
que é a questão da inteligência artificial, que eu acho que é um tema extremamente incontornável, né, para todos nós jornalistas, não apenas para o jornalismo cultural, mas trazendo para o nosso contexto, né, qual é o papel do jornalista cultural diante desse debate, e aí pensando na produção artística, que a gente sabe que já está sendo, sobretudo a produção musical, mas não apenas, né, já tem sido aí um caloroso debate sobre a questão da IA na produção musical. Quer dizer, qual o papel do jornalista musical nessa curadoria? A gente tem esse caso do Spotify recente, para quem não sabe, né, de uma banda 100% produzida por inteligência artificial. O Spotify sugeriu, através dos seus algoritmos, para que todo mundo ouvisse, e existem essas ferramentas, eles têm esse poder, né, de fazer com que você escute o que eles gostariam que você escutasse, não só o Spotify, mas qualquer plataforma, né? E aí, diante da opinião pública, da movimentação e mobilização de jornalistas culturais no mundo inteiro, o Spotify recuou e tirou, né, essa banda, porque isso não foi dito em momento algum para esse público consumidor, que ali se tratava de uma banda 100% produzida por inteligência artificial. Havia foto, um disco, enfim... uma suposta origem, uma banda, se não me engano, eles falaram que era uma banda sueca ou inglesa, enfim. Isso é só para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Qual o papel do jornalista cultural nesse cenário do debate da inteligência artificial? Quer dizer, se compromete a própria natureza da produção artística, compromete também a natureza da nossa profissão, né, do jornalista especializado? Olha, uns números atuais. O Spotify tirou a banda, mas a produção de música por inteligência artificial, que qualquer um pode fazer, eu fiz vários testes no aplicativo Suno, é maravilhoso. Você foi baixado milhões de vezes já no mundo inteiro. Milhões né? de vezes, e você pede em alguns segundos, 7 segundos, ele te entrega a música que você pediu. Curiosamente, tem algumas músicas boas. Curiosamente, eu fiz uma comparação, aliás, uma matéria sobre isso, comparando músicas reais com músicas feitas com inteligência artificial. Acreditem, algumas músicas com o mesmo tema real. Eu peguei, logicamente, fui lá no sertanejo mais, enfim, ali dos popular, né, mais recente, e pedi com o mesmo tema uma música para a inteligência artificial. Ela me entregou uma música poeticamente melhor do que, para mim, melhor do que o que havia. Então, os números são assim, se eram 150 mil músicas subidas, agora está beirando 1 milhão, né, por mês, nas plataformas digitais. Isso por causa do fenômeno da inteligência artificial. E eu tenho uma pergunta, às vezes, para fazer. Eu já falei isso, acho que o Renato Teixeira, uma vez estava com ele, falei: Renato, imagina quando a primeira lágrima cair. Imagina você ouvindo uma música produzida por inteligência artificial e você chorar de emoção. E aí? Talvez isso aconteça. Agora, a música, ela é artificial até que ponto? E aí é um papo de compositor, né? Quer dizer, quem mexe com música aqui vai saber o seguinte: o compositor, ele já usa padrões musicais, harmônicos e melódicos. Quando vai fazer uma canção, ele não está sendo exatamente original o tempo todo. A inteligência artificial está um pouco revelando essa forma do compositor mais do clichê e da música pop. Como é que ele trabalha, como é que a mente desse compositor trabalha. Aquilo que vai ficar e que vai sobressair daqui para frente, eu vejo que o compositor mediano está correndo risco de vida. O jornalista mediano também. Também, é isso que eu ia chegar. Aquele compositor que sai dos caminhos que todo mundo iria, porque é fácil fazer música, gente, pop, fácil nos termos harmônicos e melódicos. Aquele que sai disso e surpreende o tempo todo, vai se sobressair. Agora, pense o seguinte:
cada texto que nós fazemos hoje, e cada música que qualquer um fizer, vai entrar no grande universo da internet e será minerado depois pela inteligência artificial. Então, Vira repertório. vira repertório para a inteligência artificial. Então, o texto que Eliane fizer, que eu fizer, se você tiver muito apego a ele, não publique mais, porque ele será usado pela inteligência artificial. Fragmentos para uma criação de algo supostamente novo, mas que será usado por isso. Eu acho que agora é uma pergunta que eu realmente não consigo. O que será? Caberá a nós avaliarmos o que é inteligência artificial, o que não é, né? Isso vai deslegitimizar algo artisticamente. Em algum momento os valores vão se equiparar. Ética e estética, né? Ética e estética, ou seja, mas é um dilema. É um dilema. Eu acho que é inevitável, né? Então eu acho que a divisão do mundo agora é quem usa bem, quem sabe usar e quem não sabe usar, quem vai fazer o bom uso da inteligência artificial. Acho que eu tô tendendo a cada vez mais utilizar, porque acho que é uma ferramenta poderosíssima, se bem utilizada, para quem sabe fazer, para não ser uma muleta. Quem vai usar a inteligência artificial vai ser substituído por ela se não tiver essa inteligência colocada a seu serviço. Eu acho que essa porque o potencial da IA para análise de dados, para pesquisa, para produção de conteúdos complementares é maravilhoso. Assim, eu tenho feito uso e cada vez que eu uso eu vejo como isso me ganho tempo, mas eu preciso ser crítico e olhar aquilo, porque a automação por si só é terrível, porque pode ser uma ferramenta contra você mesmo, né? Então você tem que usar com muita crítica, mas eu acho que na crítica cultural, por exemplo, não vai nunca substituir o olhar humano. Até hoje é muito complicado essa nossa sensibilidade. Isso a máquina não tem, não chegou lá ainda. Pode ser que chegue, não sei. Eu tenho alimentado esse monstro com os meus textos, para tentar entender nos LMs ali, para a gente ver como isso funciona, para me ajudar no meu dia a dia, em tarefas repetitivas, e isso é maravilhoso. Mas a gente tem que olhar, porque o que vem aí, né? Os vieses, tem uma série de questões, são novas questões. A gente ainda nem superou a primeira crise do digital, a gente já tem que olhar para esse mundo que está se abrindo aí, que é da inteligência artificial e que vai ser cada vez menos artificial. É essa que você está falando, que é a música e tudo mais. Mas não adianta a gente temer e não conhecer e não utilizar. A gente está aí, é uma ferramenta poderosíssima e que os jornais estão fazendo isso. Na Folha tem estimulado a gente a utilizar isso, mas não pode ser feito acriticamente, como nada na vida. Então, é mais um desafio enorme que a gente tem, mais uma fogueira que a gente vai precisar soltar. Eu acho que na produção musical que eu tenho acompanhado as discussões de críticos no mundo inteiro é muito no sentido da criação de um selo de identificação, né? Assim, que as pessoas saibam que elas estão consumindo, quando consumindo uma música, por exemplo, totalmente produzida por inteligência artificial. Esse é um grande debate atual. A gente está caminhando para o final da nossa conversa. Eu queria colocar algumas questões muito rapidamente, se vocês puderem, que eu acho que nos aprofundarmos nele, né, que é a questão da agenda cultural, né, essa pequena provocação que eu gostaria de fazer. Qual o papel da agenda cultural dentro do jornalismo cultural e, junto a essa provocação, uma segunda provocação, que é se nos últimos anos o foco excessivo do jornalismo cultural na agenda cultural não esvaziou um pouco a relevância dele na crítica ou em matérias mais reflexivas que, de fato, diferenciem esse trabalho de tudo isso que a gente falou aqui anteriormente. Uma rápida provocação. Sei que é um tema que gera bons debates, mas a gente está aqui caminhando para o final da prosa. Eu acho que está... Bom, a gente volta à questão da curadoria, né, e da importância disso. Eu moro aqui no centro.
Eu sei que não preciso sair daqui, praticamente isso aqui é uma cidade autossuficiente. Estou falando do perímetro central de São Paulo, sou apaixonado por isso aqui. E eu sinto, só falando disso aqui, eu sinto uma dificuldade imensa em saber do que está acontecendo no centro de São Paulo. Os meios maiores não cobrem exatamente, me parece, né, por dificuldades mesmo de espaço, enfim, ou por um bombardeio de tudo acontecendo ao mesmo tempo. Acabei de descobrir que essa WordPress está rolando aqui, vindo até aqui. Então, e amanhã teremos uma visita guiada. E né? tem uma visita guiada amanhã, é isso, Zé? Cara, sensacional. Eu queria muito estar bem informado, mas eu não li isso em nenhum lugar. Eu acho que a gente, não sei se é isso, Dani, mas o resgate, né, dessas ilhas de informação e de agenda e de agenda cultural, que talvez é algo tão... Talvez a inteligência artificial possa ajudar tanto isso, né, Eliane? Quer dizer, é um trabalho tão braçal e tão... Nas redações, ninguém quer fazer muito, é engraçado, muito, né? chato, muito Muito trabalhoso. chato, porque A IA pode ajudar bastante nessa parte. a inteligência a gente artificial terceiriza para entraria ela. lindamente, né? Quer dizer, não precisa de reflexão do jornalista, é agenda cultural. E é algo que Até a organização espacial é uma coisa bacana, que pode ganhar muita agilidade nisso. Eu acho que é cada vez mais, e deixar espaço para a boa e velha apuração, que é o que a gente gosta de fazer, a reportagem que dá trabalho, Exato. a entrevista, E gastar você sola de sapato para fazer matéria, sair da redação. né? Exato, então assim, pronto. Agora, quem já me procuraram para fazer grandes portais de agenda cultural, focado em agenda cultural, isso acabou não indo para frente. Eu tenho a impressão, e a Caixa, enfim, podia estar envolvida nisso, enfim, tantos patrocinadores. Um grande portal de agenda cultural em São Paulo, aguardem, que seria um grande sucesso. Eu acho que essa cidade merece, até porque está acontecendo uma coisa nesse momento. Vamos fazer isso, né? Eu super topo, cara. Eu falo em loco, porque eu faço os vídeos, eu saio por São Paulo, eu caminho todos os dias. E eu estou vendo o que está acontecendo nesse centro é uma coisa de 2 anos para cá. Tipo, é um negócio inacreditável, assim. Cada ruazinha que você passa é uma coisa nova, vibrante, que está acontecendo, que abriu desde baixo do viaduto do Chá, que os caras colocaram uma casa nova ali de vinil, né, do Facundo Guerra e do pessoal abrindo aquela coisa incrível, até o Copan, onde eu moro, abrindo coisas novas o tempo todo, e agora vai para lá o cinema, depois de 40 anos vão reabrir o cinema do Copan. Eu estou achando que isso aqui a cidade de São Paulo está vivendo um momento que precisa ser divulgado, né? E não está sendo. Quando a gente fala de agenda cultural, eu sempre imagino a ilha, na internet, no celular, e está todo mundo ficando meio perdido, assim, andando por São Paulo meio como eu, assim, né, descobrindo a coisa ali, quando podia estar bem informado e já vindo para cá programado para depois ir ali na WordPress, enfim. Estou achando que tem um vácuo aí, Dani, tem um buraco que quem sacar isso primeiro está feito. Eu só vou complementar aqui, a gente começou falando de crise e oportunidade, né? Eu só vou lembrar uma coisa que é bem óbvia, né? Se falava que a televisão ia acabar com o cinema, não sei o quê. E hoje a gente vê tudo uma questão de linguagem, de evolução, e às vezes o futuro está bem ali, está no passado também, está em coisas. O bom e novo podcast é a velha rádio. A onda dos podcasts hoje nada mais é do que um bom programa de rádio com novas linguagens e tal. E é um sucesso, é um jeito de falar com as novas gerações, de sair de bolha e de se comunicar. Então, eu acho que a gente pode aprender com muito do que a gente sabe fazer. E hoje o boom de podcasts por aí não é à toa, as pessoas estão se informando, e a rádio.
é o que a gente fazia lá atrás. Eu comecei no rádio e fico muito feliz de ver o sucesso dos podcasts aí, que é uma linguagem, um jeito muito bacana de se comunicar na era digital. É o novo rádio, né? É o novo rádio. Eu acho que é isso. Assim como o YouTube, na minha concepção, é a nova TV. Exato. Né? A gente tem novas linguagens, novos formatos para velhas formas de fazer jornalismo, na verdade, né? Porque o jornalismo cultural migrou para o rádio. Ele começa no impresso, ele foi para o rádio, ele foi para a TV, sobreviveu a todas essas mudanças. Por isso que eu sou otimista, a gente sai desse papo. Então a gente sai dessa conversa mais otimista, é isso mesmo? Do que entramos, é isso? Que bom. Então, queria pedir as considerações finais de vocês, já agradecendo imensamente Júlio e Eliane por essa conversa ótima. Acho que foi uma mesa incrível, assim, passamos por desafios, oportunidades, velhas questões. A sustentabilidade do jornalismo cultural também é um assunto importante, sempre foi, isso não é nada novo, né? Ele sempre enfrentou aí seus perrengues e continua a enfrentá-los, né? Então, queria as considerações finais de vocês dois, pensando em tudo que foi dito. Vou deixar livre para vocês dizerem o que quiserem a respeito do tema da mesa. Vamos lá, né? Eu acho que o jornalismo cultural conecta tudo: arte, vida, história, memória, identidade. Acho que é maravilhoso a gente estar aqui discutindo isso e pensando coletivamente, né, para onde que a gente vai, porque a gente precisa, nesse mundo acelerado, a gente vai precisar de curadoria, do olhar sensível do jornalista, do crítico para as artes, para a vida e para o comportamento, para tendências. Eu acho que isso nos torna muito relevantes. Eu acho que é o contrário. Eu acho que é agora que a gente precisa mostrar o nosso valor e ter coragem, né, de inovar, de buscar enfrentar cancelamentos, de buscar novas linguagens e ser, né, e aprender com o que tem aí, esse maravilhoso mundo novo que a gente tem que desbravar. Obrigada, Eliane. Júlio Maria, eu vou te fazer uma pequena provocaçãozinha aqui para essa sua fala final, mas fica livre para suas considerações finais também, né? Nesse mundo acho que foi a Eliane que falou mais cedo, de superabundância de informação, mesmo não sendo ela de fato informação, de excesso para todos os lados, né, de superficialidade e desinformação, porque o excesso de informação é igual a desinformação também. Talvez a gente tenha aí, como jornalistas culturais, um espaço, na verdade, gigantesco a ser ocupado como mediadores, né, desse mundo e desse zeitgeist. Eu acho que esse é o momento dos jornalistas. Eu sou um devoto do jornalismo e do texto do jornalismo, Dani. Eu acho que eu estou meio que da contracorrente total do mundo, assim, mas é engraçado, eu deixei as redações há 2 anos e meio. Deixei a redação oficial, na verdade, o Estadão, e passei a colaborar. Hoje eu escrevo para o Globo, para a revista Piauí, para o Valor e para lugares que... e faço biografias e tal. E o que eu sinto de verdade nesse tempo, que me mantém vivo, é o texto, é a força do texto. É impressionante, como a Eliane falou, você vai lá e escreve algo imensamente maior do que talvez publicaria numa página de jornal, e as pessoas leem aquilo até o final e escrevem e se emocionam, e você pode arrancar, quer dizer, emocionar pessoas com histórias de vida, e elas estão em todos os lugares, né? De uma entrevista com um rapaz que mora na calçada do Copan, uma história fantástica do Pierre, que anda com seu cachorro rei pelo centro, até essas histórias. Eu sou um apaixonado por história mesmo, né? E eu acho que isso, não há inteligência artificial, não há crise, não há tecnologia que vá substituir. Então as questões das nossas profissões, elas existem e são reais, e que bom que a gente está discutindo tudo aqui, mas o que me mantém
vivo como jornalista é o poder de ainda mediar, né? Essas vidas que a gente vê por aí. A gente, às vezes, é só parar um pouquinho, ouvir a história e poder contar. Eu sou e continuo apaixonado, e eu acho que é isso que nos salva todos os dias, né? Eu acho que é isso que salva o jornalismo, e é isso que faz com que vocês e nós consumamos ainda notícia. Júlio Maria, Eliane Trindade, obrigada pela presença, por terem topado aí esse convite na mesa de abertura. A gente fica agora com uma nova mesa, a próxima mesa, que é Jornalismo Cultural e Pluralidade, mediada pelo Zé Manuel Diogo. Todos que estiveram aqui com a gente, obrigada pela presença, quem nos assistiu pelo YouTube, e até a próxima.